17, versículo 20 ao 23. Também está sendo projetado, você pode acompanhar a leitura pela tela, pelo telão. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Veja que o texto fala de uma batalha, de uma estratégia, de um momento de guerra. E nós conhecemos a história de Davi, e esta é uma partezinha da narrativa bíblica e que nos informa, nos conta exatamente o momento em que Davi ele encara de frente num duelo o gigante Golias. Meus queridos irmãos, a partir do momento que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, num processo espiritual, obra do Espírito Santo, trabalhando a consciência, trabalhando a mente da pessoa, Deus imediatamente inicia também um processo de transformação em sua normalidade existencial. A palavra de Deus diz, e nós podemos aplicar esta palavra, essa passagem bíblica exatamente aqui. Daqui para frente as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Porque há uma nova vida. E essa nova vida é o projeto de Deus que vem transformar a pessoa na sua normalidade existencial. O que era passa a ser reavaliado. E novos propósitos, novas realizações, novos inícios, novos caminhos se iniciam. O Espírito Santo começa a limpar a casa. O coração e a vida passam a ser desarraigados dos antigos hábitos, ensinando novas atitudes, ensinando palavras de advertência sobre padrões de comportamentos, como de palavras e pensamentos inapropriados. E assim, a pessoa que começa essa nova vida, essa nova jornada com Deus, de fato passa a experimentar uma nova vida. E assim, na sequência, pelo resto da vida, milhares de decisões deverão vir em decorrência dessa transformação. Milhares de escolhas surgirão num novo propósito, até que chegue a maturidade. E aquilo que vem novo passa a ser uma nova realidade existencial. Aquela antes de Deus fazer parte da vida, aquela antes de Jesus Cristo fazer parte da vida, aquela realidade existencial antes do Espírito Santo fazer parte da vida, fica para trás com as lembranças, com as consequências, e agora uma nova vida com Deus. Meus amados, ao nos depararmos
com os atos pecaminosos. Portanto, a pessoa ou nós teremos que dar preferência à santificação na palavra de Deus e no Espírito Santo. Eu espero ter aqui, com estas palavras introdutórias, ter definido para você o que é uma conversão, o que é o início da vida cristã, o que é o novo processo trabalhado por Deus na vida de cada um de nós. E se talvez essas palavras lhe soem como algo que você já se esqueceu, eu quero nesta noite convidá-lo a refletir sobre por que você esqueceu e por que a sua vida voltou a ser como antigamente. E por que você precisa reavaliar a sua consciência, reavaliar a sua forma de pensar, reavaliar a sua forma de falar, reavaliar as suas decisões, se elas estão sendo, todas elas, como a sua realidade existencial, algo de fato de Deus, algo espiritual, algo de valor, algo que de qualquer maneira possa ser caracterizado como a sua vida cristã. Palavra de Deus, lá em João 14, 26. Nós aprendemos que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai envia em seu nome, ele nos ensina todas as coisas. Ele nos faz lembrar de tudo o que o Senhor disse. E é Ele quem nos convence, é Ele que nos convence da justiça, do juízo e da verdade. Por isso, uma nova vida na presença de Deus. Meus queridos, o que tem isso a ver com o texto que nós lemos? Esse trechozinho da batalha bíblica, na narrativa bíblica de Davi contra Golias. O que tem a ver, a princípio, pela lógica do texto, é que Davi, o pequeno Davi, ele enfrenta o grande, o gigante Golias. Um homem comum enfrentando uma situação gigantesca na sua vida, diante dele. E Davi, num duelo, conforme nós lemos, ele tem algo dentro de si que o move. Ele tem uma consciência racional, não maluca, não assim, confusa, mas Davi tem com clareza o que ele tem que fazer e o que ele vai fazer. O texto me mostra que diante daquele momento dos enfileiramentos dos combatentes, Davi larga as coisas que ele carregava, e se você for verificar na história, Davi ele tinha como função levar os alimentos para os guerreiros da batalha, principalmente para os membros da sua família que deveriam estar lá, porque era assim que funcionava. Davi ele larga as suas coisas, ele vai para a frente de batalha. Ele vai encarar o duelista do outro lado. E a narrativa bíblica nos informa que diante das condições postas pelo exército filisteu, e especialmente pelas palavras e considerações do duelista de lá, que é Golias, que eram palavras e atitudes difamatórias contra o nome de Deus, que insultava Deus, que humilhava Israel, num rompante de arrogância, porque o exército era maior, e porque ele, como o homem de frente, o duelista, como um gigante, vamos assim dizer, ele era poderoso, ele era forte, e ele confiava nas suas armaduras, ele confiava na sua força, ele confiava nas armas que portava. E então ele se sentia na condição de ultrajar o nome de Deus. Davi, então, encara de frente o duelista e ele diz: eu vou contra ti, Golias, em nome de Deus.
em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem a mim com espada, você vem a mim com armadura, você vem a mim com sua arrogância, você vem diante de Israel blasfemando contra Deus, insultando o nome de Deus. E eu vou contra você, eu vou lutar contra você, movido pelas certezas, pelas convicções que eu tenho. E é isto que eu quero pontuar nesta noite com esta mensagem. O que move Davi? É um cântico antigo. Eu era criança, eu aprendi, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu danço como Davi. Lembra desse cântico? Quando o Espírito de Deus se move em mim. Irmãos, o Espírito de Deus tem movido a sua vida? Para você tomar atitudes? Para você enfrentar as situações da vida espiritual, daquilo que lhe é responsabilidade própria? Mais um pouquinho da história de Davi. O rei Saul era contra, porque Davi era mirradinho, era tão miúdo que a armadura disponível em Israel não servia, a menor não servia para ele, era grande. A espada era tão grande que ele não conseguia carregá-la, imagina ele arrastando a espada. Mas havia algo na mente, havia algo na vida, havia algo na alma, havia algo no discernimento de Davi que o fazia ser gigante. Golias era um gigante físico, na força bruta e na arte da guerra. O gigantismo de Davi era espiritual, era ousadia, era algo muito maior do que Golias. Davi decide enfrentar Golias. Você se lembra qual era a arma, ou qual foi a arma de Davi para enfrentar Golias? Um estilingue. Para nós, um estilingue. Uma funda. E ele girou a sua funda, mirou, e no único lugar que ficava mais ou menos exposto, para que Golias pudesse enxergar o oponente e até respirar, a pedra cravou de uma maneira que derrubou Golias inválido no chão. E Davi foi lá com a sua espada e cortou o pescoço de Golias. Eu lembro da musiquinha, outra musiquinha. Então Davi, do quarteto, lembra? Girou, 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 girou e Golias foi ao chão. Lembra da música do quarteto? Girou, 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 girou e foi ao chão. Meus amados, nós vivemos uma época da nossa vida e todos nós precisamos ter consciência disso, que nós estamos tomados de necessidade de sermos corajosos, para termos coragem, para termos ousadia, para nos movermos pela fé, para nos movermos pelo poder de Deus que opera em nós, para nos movermos pelo poder do Espírito Santo, para nos movermos pela graça de Deus. E eu quero te convidar nesta noite a pensar sobre a sua coragem, como tem sido. Você tem tido coragem para tomar novas atitudes nesse patamar de Davi? Você tem tido coragem para isto? Ou a sua vida está sendo vivida e levada assim, você já não ora mais, ou você deixou de orar e a sua vida entrou em colapso? Você já deixou de adorar porque hoje você é um frequentador mecânico dos cultos? Ou você deixou de trabalhar, de servir a Deus porque você tem motivos para não fazer mais isto? Justificativas pessoais? Você deixou de testemunhar da graça de Deus, porque a sua vida está sem graça, está sem a alegria, está sem o prazer, está sem a satisfação da salvação.
Você tem tido coragem de agir com fé e ousadia no mundo em que você vive? Ou você está postado no chão, prostrado de tal maneira que você não tem força nem mais para se mover? Davi nos dá 3 exemplos importantes, e o primeiro deles, Davi teve coragem para construir uma vida na presença de Deus, em comunhão com Deus, andando com Deus, estando com Deus, agindo em nome de Deus, não com falácias, não com atitudes grosseiras e arrogantes, mas que movia o seu coração, que movia a sua alma, que movia o seu interior. Irmãos, vida com Deus não se expressa por chavismos, por falatórios, por exibicionismos. Vida com Deus se vive intensamente no coração, na alma, no discernimento de cada pessoa. Lembrem-se, na conversão, as coisas velhas ficaram para trás e novas coisas surgiram. E essas novas coisas precisam ser nutridas, alimentadas, vivenciadas constantemente. E isto é ter coragem para construir uma vida espiritual de valor, uma vida espiritual forte, uma vida espiritual que mova a vida. Há um erro comum que nós cometemos. É a rotina. A rotina que inclusive nos leva a banalizarmos a vida espiritual. E nós temos o hábito de banalizarmos de tal maneira a vida espiritual, que quando chega o fracasso, nós não sabemos o que fazer. É triste. É triste. Irmãos, nós precisamos gastar tempo na presença de Deus, na nossa intimidade pessoal. Tempo com qualidade. Orar, consagrando a nossa fé, a nossa vida, as nossas convicções. Clamar a Deus, suplicar a Deus, bênçãos espirituais. Nós precisamos gastar tempo na intimidade com Deus, pedindo para o Senhor guardar a nossa alma, encher-nos com o seu Santo Espírito, nos dar unção e graça todos os dias. Nós precisamos ter experiências com Deus. Nós precisamos disto. E eu não estou falando de religião vazia, eu estou falando de experiência com Deus. O livro do Apocalipse nos fala a respeito de igrejas fracassadas. As 7 cartas às 7 igrejas. Pelo menos 6 delas viviam um fracasso absurdo. E algumas vezes, João, na sua visão, ele diz: volta-te ao teu primeiro amor. Volta ao teu primeiro amor. Veja onde caíste, arrependa-te e certamente Deus te levantará. Deus te reconstruirá. Deus te tomará pelas mãos e conduzirá você por novos caminhos. Nunca é tarde demais para começar uma nova vida com Deus. Por isso é importante nós assimilarmos os fracassos espirituais que temos vivido muitas vezes. Davi nos dá o exemplo de um homem que construiu a sua história de vida com coragem, coragem espiritual, coragem de fé, coragem na presença de Deus. Será que você pode dizer assim: olha, eu estou enfrentando a situação da minha vida em nome do Senhor? E fazer isto? O que está acontecendo contigo? Você tem lutas, você tem desafios, você tem momentos duros, cruéis, momentos que estão afogando você, afogando a sua fé.
Eu digo a você, meu irmão, é hora de você agir com coragem espiritual na presença de Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. O Senhor diz a Israel: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Ele vai, Ele não desampara, Ele peleja conosco a nossa peleja. Mas a questão é, nós queremos essa companhia? Nós queremos esse poder? Nós queremos a presença de Deus conosco? Você quer? Davi quis, e ele enfrenta Golias com ousadia, porque a história da sua vida é construída com coragem. Com coragem. E a coragem de Davi era, em primeiro lugar, espiritual. O menino ousado, o moço corajoso. Irmãos, é tempo de nos renovarmos na presença de Deus, construindo a nossa história de vida com coragem novamente. Se você fracassou, se a sua vida está um caos, se a sua vida está confusa, se está vivendo tragédias, eu conclamo a agir pela fé, tendo coragem, Deus te honrará. Ele honrou Davi, Ele vai te honrar, mas ser corajoso. Viva com Deus, consagre-se a Deus, seja de Deus. Obedeça a Deus, faça a vontade de Deus. Em segundo lugar, coragem para novas atitudes, para novas realidades, para crescimento e vitórias na vida espiritual. Além de nós precisarmos construir a nossa história de vida com coragem, nós também precisamos crer nas promessas transformadoras de Deus. Não foi a funda, não foi a pedrada de Davi que derrubou o gigante Golias. Foi o agir de Deus através das mãos, através da funda, através da pedrada que derrubou o gigante que estava diante dele. Precisamos crer nas promessas. Davi sabia que podia crer na promessa de Deus. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou. Tudo estava contra. Era o pequeno Davi que nem tinha condições de usar uma armadura, nem conseguia carregar uma espada direito. Mas o poder de Deus moveu Davi. Porque as promessas do Senhor faziam parte do discernimento existencial de Davi e movia o seu coração. É necessário, irmãos, é necessário decisão forte e segura para crer nas promessas de Deus. É necessário. Todo crente tem que enfrentar 4 verdades essenciais para se firmar nas promessas de Deus. A primeira delas, moralmente falando, todos nós somos fracassados, porque todos nós pecamos, e por isso deixamos de corresponder às expectativas de Deus de pureza e retidão. Todos nós somos fracassados. E o maior exemplo que eu tenho disso é do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Então nós precisamos tirar a nossa arrogância, que não é coragem, mas é um blefe. Nós precisamos tirar as nossas mentiras, que para nós parecem serem ditas como verdades. Nós precisamos confessar a Deus, somos falhos. Somos falhos.
Diante dos embates da vida, muitas vezes nós nos colocamos na frente, né? Porque eu sei, eu resolvo. Não, não é bem assim, pastor. Olha, eu sei o que está acontecendo, eu entendo. Mas irmão, mas irmã, não, pastor, deixa comigo. Pois é, até agora estava contigo e você deu com os burros na água. Por isso o fracasso. E sabe por que isso é verdade? Porque você é ser humano de carne e osso, e todo ser humano de carne e osso é pecador, e comete erros, e comete fracassos. Para nos apropriarmos das promessas de Deus, nós precisamos ter a humildade de aceitar o nosso fracasso. Em segundo lugar, nós temos que enfrentar a verdade de que um dia iremos ficar frente a frente com Deus, em cujo caráter não tem pecado. Nós estamos diante do trono de Deus. Deus julga cada um de nós. A Bíblia diz que o homem, as pessoas veem a aparência, mas Deus conhece os corações. E aí que se dá o juízo de Deus sobre nossas vidas. Deus sabe o que você fez. Deus sabe o que você falou. Deus sabe as verdades do seu coração. Lembra do filme? Eu sei o que você fez no verão passado. Tema interessante, né? Pois é, Deus sabe o que você fez da sua vida até agora. Deus sabe. Não tem como escapar do juízo de Deus. Deus tudo vê, tudo escuta, Deus tudo sabe. Deus tudo sabe. Para você se apropriar das promessas de Deus, você precisa ter noção do juízo de Deus sobre a sua vida. O que você fala, o que você faz, o que você fez, o que você disse, o que você pensou até agora. A terceira verdade que nós precisamos enfrentar para tomarmos posse das promessas transformadoras de Deus. Não conseguimos mudar os nossos comportamentos sozinhos. O nosso esforço não é suficiente. Sabe onde é que está a maior verdade disto? Deus precisou enviar Jesus Cristo para ser o nosso resgatador. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, a terceira verdade é essa: nós sozinhos não conseguiremos mudar nada. Não conseguiremos. Mas eu quero parar de fumar. Eu quero parar de mentir. Eu quero parar. Mas não consigo. Não consigo, pastor, não consigo. É porque você está tentando sozinho. Tente fazer essas mudanças. No poder de Deus, você verá a grande diferença. E a quarta verdade que nos faz viver as promessas transformadoras de Deus: a menos que confiemos em Jesus Cristo, estaremos perdidos. Sua morte na cruz é a nossa única esperança e perdão. A menos que confiemos em Jesus Cristo, estaremos perdidos. A menos. Vejam essas 4 questões. Moralmente falando, somos um fracasso. Por isso, nós teremos que ir perante o tribunal de Deus e prestar contas. Não conseguiremos mudar nós mesmos por nossas forças, os nossos comportamentos, a não ser que confiemos em Jesus Cristo. Estaremos perdidos. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para tomar decisões novas, atitudes novas, para agir com a coragem é exemplo de Davi. Nós precisamos das promessas transformadoras de Deus, pois somente Ele nos dará a vitória. Foi Ele que deu a vitória a Davi, e Ele pode dar a vitória a você, pode dar a vitória a mim também.
Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Eu acho muito bonito quando o sucessor de Moisés, Josué, ele então fica ali com sua preocupação em fazer e tomar o lugar do grande Moisés. Então o Senhor disse assim para Josué: não te mandei eu? Sê forte e corajoso. E aí vem a promessa maravilhosa de Deus para Josué: sê forte e corajoso, porque onde quer que você pisar, puser a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Sê forte e corajoso. Não te mandei eu? Pois é, Josué, eu te darei vitórias. Eu te darei vitórias. Irmãos, se não for a promessa de Deus ou as promessas de Deus, nós não sairemos do lugar e não faremos nada. Você quer levantar a sua vida? Você quer levantar a sua fé? Você quer ter a coragem de Davi? Assegure-se nas promessas de Deus. Mas eu não sei. Conheça. A Bíblia está cheia das promessas de Deus. Por último, coragem para novas atitudes. Nós precisamos oferecer a nossa vida a Deus para vivermos conforme os seus princípios, não a nossa vontade. Não a nossa vontade. Eu quero dizer uma coisa para vocês sobre a minha própria vida. Poucos de vocês sabem, e talvez alguns já descobriram, eu sou muito teimoso. Eu sou muito teimoso. Sou tão teimoso que pode todo mundo falar para mim o contrário, eu vou insistir. Porque eu aprendi a acreditar em propósitos e buscá-los na minha vida. Eu aprendi a ser assim. Deus me forjou, Deus me ensinou a ser assim. Apanho, sinto dores, fico doente, fico cansado, dá vontade de parar, mas não paro. Mas algumas vezes eu estou errado. Nem todas as vezes eu estou certo. E muitas vezes, na minha teimosia, Deus me ensina com bondade, misericórdia e graça, e me faz mudar. E entender que a vontade dEle precisa na minha vida ser maior do que a minha. Precisa. Isso quer dizer, irmãos, que nós precisamos, e eu preciso, viver conforme os princípios de Deus. Nós vivemos em um mundo quase sempre hostil à mensagem de Cristo, um mundo antagônico a quem o segue, ou quem segue a Jesus, um mundo antagônico a quem se dispõe a defender a fé. E é por isso que eu sou teimoso. E é por isso que nós também precisamos ser persistentes. E quem esconde a sua verdadeira identidade cristã e tenta viver em dois mundos diferentes, acaba se acovardando e desistindo, sem tomar conhecimento da verdade que precisa mover a sua vida. Por isso é preciso muita coragem para transmitir a mensagem de Jesus em nossos dias, dentro da nossa igreja, dentro do nosso convívio, onde estivermos. É preciso citarmos, é preciso olharmos, é preciso considerarmos a palavra de Deus, porque ela é poderosa para mudar o coração mais duro, para dar novo discernimento, para fazer o mais teimoso que existe a ser quebrantado, agir de modo diferente. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos viver conforme os princípios de Deus.
Em mesmo livro de Deuteronômio 6,17, diz assim: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou o Senhor. Diligentemente. Esta palavra se assemelha à palavra que Paulo utiliza para falar a Timóteo. Timóteo prega a palavra insta, quer dizer, seja diligente, seja insistente, seja urgente, Timóteo. Pregue a palavra com urgência, porque esta é a referência para a vida do crente. Eu não tenho dúvida, Davi era um homem de Deus e conhecia a palavra de Deus. Veja os salmos que Davi escreveu. A maioria dos capítulos do livro de Salmos foi escrita por Davi. E como Davi emprega os princípios de Deus nos seus poemas, nos seus cânticos. Por quê? Porque o Espírito de Deus movia aquele homem. E ele conhecia a palavra, e a palavra o governava. Davi cometeu muitos erros, mas ele os confessava diante de Deus e pedia perdão. Todos nós precisamos, irmãos, aprender a nos tornarmos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E só há um caminho para isso acontecer: viver segundo os princípios de Deus, a sua palavra. A sua palavra. Eu quero terminar esta pregação, esta mensagem, voltando ao sentido da conversão que eu citei inicialmente. Para vivermos, irmãos, com coragem, para novas atitudes e atitudes corretas, e a vida intensa na presença de Deus, basta o cristianismo puro, simples e verdadeiro. Basta isto. No cotidiano, na ida e na vinda, ao deitar, ao levantar. Assim, nós conheceremos a vontade de Deus. Eu cito mais uma vez Josué, lá no capítulo 24, versículo 15. No momento decisivo para Israel, ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então pode parecer mal para uma pessoa ou outra pessoa, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer na vontade de Deus e ter a coragem de Davi. Pode parecer. Mas eu conclamo você e faço esse apelo: decida, você e a sua casa servir ao Senhor. Decida. E você enfrentará os gigantes, os Golias, você enfrentará as montanhas, você enfrentará o mar vermelho, os mares vermelhos diante de ti, você enfrentará antagonistas de todo jeito, você enfrentará Satanás e o mal, você enfrentará o mundo e o mal. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, você poderá se mover, viver o novo tempo de Deus. As coisas velhas da indecisão, da confusão, do fracasso ficam para trás e tudo se faz novo. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Para fazer com que a nossa vida cristã não seja um fracasso mais, mas seja uma vida cristã vitoriosa, corajosa, íntima de Deus, firme e forte no Senhor. Vamos orar juntos? Baixe sua cabeça. E eu quero te convidar a se colocar na presença do Senhor e se consagrar a Deus. E assim como Davi, você enfrentar os gigantes da sua vida. Pare de chorar, pare de ser rancoroso, pare de ser o seu próprio fracasso, mas viva pela fé, conte com Deus e se mova pela fé. Deus guiará a sua vida. Pai, diante do Senhor, ó Pai, a Tua palavra
nos move a olharmos para Ti com outros olhos, para enxergarmos, ó Deus, que nós temos muitas vezes passado por fracassos, por atos covardes, espiritualmente falando, e temos deixado, ó Deus, muitas vezes os gigantes que se avolumam diante de nós, nos humilhar, deixando, ó Deus, muitas vezes, novamente, o fracasso tomar conta, a desilusão tomar conta, as derrotas tomarem conta. Ó Deus amado, diante de Ti nós clamamos que o Senhor esteja conosco como esteve com Davi, que o Teu Espírito esteja conosco como esteve com Davi, e que, ó Deus, o mover do Senhor esteja conosco como foi com Davi, e nos faça realmente pessoas que estão seguras nas Suas promessas, pessoas, ó Deus, que realmente buscam as convicções da Tua palavra, pessoas que realmente andem na Tua presença, Deus. Visita-nos, visita a Tua igreja, visita o Teu povo, visita cada alma, cada coração aqui nesta noite, e nos abençoe para nos fazer crentes, cristãos corajosos, no nosso momento da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino 111, para terminar o nosso momento de culto nesta noite. Quero agradecer você pela sua presença, agradecer você por estar conosco, sejam muito bem-vindos os nossos visitantes, o irmão que está aqui, que entendeu que o seu lugar no domingo à noite é o culto.